Nesta eleição, 29 mulheres negras foram eleitas deputadas federais no país, 16 a mais do que em 2018. Apesar desse crescimento, elas continuam sendo o grupo mais subrepresentado do Congresso Nacional. Hoje, o Reverso UFES convidou a primeira deputada federal negra eleita no Espírito Santo, Jaque Rocha. Obrigada, Jaque, por ter vindo hoje. Obrigada, Isadora. Obrigada a todos e todas e todes do Reverso UFES pela oportunidade de estar com vocês aqui. Para começar, Jaque, eu queria te perguntar qual foi o maior desafio enfrentado por você durante a campanha? Acredito, Isadora, que a campanha tem várias fases, né? E a fase principal delas é realmente quando a gente decide pela nossa candidatura, a qual ela não se torna um projeto mais de uma pessoa. Ela se torna uma ideia. E você precisa percorrer todo o estado do Espírito Santo, você precisa percorrer os territórios, você precisa percorrer as comunidades. E isso, assim, para mim, quando eu fui candidata a governadora em 2018, foi um momento muito decisivo, se realmente eu queria ser candidata. E ali, naquele momento, eu entendi, porque mesmo tendo muito tempo de filiação ao partido político, ao PT, muito tempo de movimento social, muito tempo sendo fomentadora, né, de políticas públicas, engajada em diversos movimentos sociais organizados, eu ainda sentia a necessidade de que sempre é cobrado de nós uma preparação para estar nesse espaço. Então, a todo momento é um debate, a todo momento é você reafirmar e você ter as suas convicções pelo qual o Brasil, pelo qual o Espírito Santo, por quais bandeiras você acredita, né? Então, para mim, a campanha ela é feita de várias fases. E a fase mais desafiadora é quando você reafirma que você quer estar nesse lugar, porque você quer disputar essa ideia e esse espaço. Sobre isso, eu queria saber por que você acha que só agora o Estado elegeu uma mulher negra eleita como deputada federal? Nós fomos a última capitania hereditária, né, que no Brasil colônia ainda, e até mesmo pós-Brasil colônia, que recebeu o último navio clandestino negreiro, que atracou no Porto de São Mateus. Talvez isso possa explicar bastante da nossa origem, que é escravocrata, que é da exploração, que é ainda da gente ter o racismo como uma estrutura, né, que faz com que as sistemáticas de violências que a gente convive no nosso dia a dia impeça a gente ter uma democracia representativa realmente, mas não somente uma democracia representativa pelo voto, uma democracia onde as mulheres, que são mais de 50%, ela ainda não é mais de 50% dessas bancadas eleitas, né? Onde a população negra, em sua grande maioria, ela ainda não se vê representada nesses espaços. Então, é uma vitória não só da Jaque, mas é uma vitória de todos os movimentos que lutaram muito para a gente poder ter esse espaço. E eu quero muito carregar outras comigo, né? Então, como a gente fala, uma sobe e puxa a outra. Então, eu espero que seja um espaço que a gente venha a abrir cada vez mais para que a gente possa ter realmente uma democracia racial, uma democracia que olhe as mulheres como sujeitas primordiais na transformação da sociedade, porque somos, né? E que olhe para a democracia e o seu fortalecimento a partir da participação popular. Então, Jaque, eu queria te perguntar, na sua opinião, o que as pessoas comuns podem fazer para ajudar na luta, lutar também por essa democracia representativa? Nós podemos fazer muitas coisas, até porque eu acredito no poder popular, né? O poder do dia a dia. Como eu venho das comunidades eclesiais de base, eu acredito muito no mutirão da cidadania, eu acredito muito no trabalho comunitário, eu acredito muito nos coletivos, assim como agora a gente está vivenciando, né? Várias iniciativas de coletivos juvenis, de mulheres empreendedoras, de trabalhadores e trabalhadoras que se veem dentro do território
E ali acontece a política como ferramenta de transformação, principalmente nesse momento em que a micropolítica, que é você organizar um grupo, você acompanhar o que o vereador tem aprovado de legislação para a sua cidade. Nas décadas de 80 e 90, a gente tinha o GAL, que era o Grupo do Acompanhamento ao Legislativo. E ele tinha em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito nacional. Então, eu acredito que se as nossas comunidades se organizam através das associações de moradores, através de movimentos, né, territoriais organizados, as pessoas passam também a fiscalizar o trabalho que é feito no Legislativo e participar também das tomadas de decisão. Nós tivemos iniciativas super importantes, que foi o orçamento participativo, onde as pessoas escolhiam qual é realmente a obra mais importante a ser feita em cada território, em cada comunidade. Audiências públicas também, que são ferramentas. Então, a gente precisa voltar a dialogar com as pessoas de que política é algo que está presente no nosso dia a dia. Como nós vivemos um passado bastante recente de criminalização da política, infelizmente muitas pessoas tendem a ter aquela visão, político não presta, ou eu detesto política, não gosto de discutir política. É muito comum a gente ouvir muitas vezes, principalmente um pedaço assim da juventude falando, olha, eu não gosto de política. Só que isso é o que está presente nas decisões, né? Se isso vai beneficiar uma estrada, se vai beneficiar uma roça a ter um equipamento, se vai beneficiar um investimento da educação, por exemplo, trazer recurso para as universidades, equipamentos, pesquisa, se vai ser incentivado com que a gente tenha melhoria visando o nosso futuro melhor, de maneira mais digna, de maneira mais coletiva, assim, que a gente possa ter acesso à saúde, à educação, à segurança. Todos esses são pontos que são discutidos nos dia a dia. Então, o Mutirão da Cidadania, ele acontece dentro desses territórios e eu acredito que a gente precisa enfrentar, sim, a criminalização da política que a gente tem feito ao longo dos anos e dizer que, às vezes, aquele político que a gente almeja tanto pode ser justamente uma das pessoas que está nos assistindo agora, né? Então, ter esse espaço de atuação entre as ideias que acabam sendo fomentadas no nosso dia a dia, entre grupos, entre coletivos, é muito importante, porque não é só política institucional, a gente faz política o tempo todo, então eu acredito muito que são esses territórios, que é esse verdadeiro mutirão, e acreditar, né, que nós fazemos parte dessa transformação também. E entender que política é a nossa vida também, né? Sim. Que o que acontece afeta a gente. Às vezes as pessoas entendem como política algo muito afastado, longe da realidade, quando é justamente o contrário, né? Realmente tentar participar mais ativamente da política, né? Verdade, verdade. Você imagina se a gente tem, por exemplo, laboratórios audiovisuais hoje dentro das comunidades, se isso fosse uma política pública gratuita. Nós que passamos por uma pandemia, a gente viu que até mesmo nos grandes centros a internet tem uma certa dificuldade de ser do alcance de todos e de todas. Então, imagina isso no interior, né? Então... diante do cenário político atual, você acha também que essa conquista tem algum significado? Ela tem um significado porque, assim, por exemplo, o meu partido, ele defende a paridade. Nós temos reserva de 30% de cadeiras de mulheres, mas a gente tem 30% de disputas, né? Mas a gente não tem 30% de cadeiras, por exemplo, de reserva de vagas para as mulheres. Eu luto ainda para que o dia que a gente possa ter paridade. Assim como o financiamento público, ele é muito importante. Mas as campanhas femininas, elas ainda têm mais dificuldades de conseguir financiamentos coletivos para que a gente possa realmente disputar de forma igualitária esses espaços. Então, até nisso, as oportunidades elas são muito diferentes. É só a gente olhar no próprio TSE, as prestações de contas, como as mulheres receberam recurso e como as demais candidaturas receberam os recursos. Então, essa campanha, quando a gente fala para ela para o âmbito proporcional,
aqui no estado do Espírito Santo, ela teve uma redução da representatividade feminina, né? Eram 3 deputadas federais e uma senadora, e passamos a ter somente eu lá na Câmara Federal. Então é uma reflexão que o estado do Espírito Santo precisa fazer a partir do momento em que a gente busca, né, ter esse espaço, a partir do momento que a gente tem um maior número de mulheres candidatas, mas não significa a gente lançar um maior número de mulheres que a gente ainda as tem eleitas. Então, essa eleição ela significa muito que a gente precisa lutar por uma reforma política, que ela seja cada vez mais inclusiva, que ela possa retratar mais a presença da diversidade nos territórios. Ao mesmo tempo, nós elegemos, né, as 2 primeiras mulheres trans a nível de Brasil, nós elegemos mulheres indígenas, nós elegemos uma representação da diversidade brasileira, mas num contexto de território do Espírito Santo, a gente precisa muito que avançar. Então, entendendo essas dificuldades que é para uma mulher negra, teria algum conselho para dar para essas mulheres que pensam em entrar para a política? Nunca desistam da política. A política ela é ferramenta de transformação. Todos os dias são debatidos nossos direitos, são debatidos as formas das inclusões ou não, de quais políticas públicas que são prioritárias. A gente luta muito para que as mulheres, e não somente elas, né, a própria Sueli Carneiro, ela chega a dizer, né, que entre ser direita e esquerda eu continuo negra, porque no Brasil essa questão do racismo ela é muito forte, ela acaba perpassando todo um contexto nosso de luta que transcende séculos, séculos e séculos, e a gente precisa combater veementemente a feminização da pobreza. Então, se a gente precisa ter programas sociais de habitação, programas sociais, seja de aquisições de alimento, que valorize a agricultura familiar, que valorize o empreendedorismo feminino, que valorize, inclusive, a política de um salário mínimo, a partir do momento que nós possamos ter os mesmos salários que os homens, né, como é uma proposta hoje dentro do programa de governo que está colocado, sendo defendido, por exemplo, pelo candidato Lula, nós vemos que isso é uma das maneiras que a gente precisa minimamente buscar incluir mais dentro do orçamento público essa visão estratégica de quem é essa maioria da população e como ela precisa estar ali representada. Então, eu diria para as mulheres, entrem para a política, disputem a política institucional, a política nos movimentos sociais, a política no movimento sindical, organizem-se em coletivos e a gente vai estar junto construindo a transformação. Isso aí. Obrigada, Jaque. Queria agradecer por ter vindo aqui hoje, por ter Eu que aceitado o agradeço. nosso convite. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Deixo aqui um abraço a todos e todas e todos do Reverso UFES. E esse foi o Reverso UFES de hoje. Até a próxima edição.